Você conhece aquela brincadeira cabo de guerra? Que tem uma corda, um puxa de um lado, o outro puxa do outro, ou então uma equipe puxa de um lado, outra equipe puxa do outro, e para tentar atravessar a que tiver mais força, puxa e faz o outro grupo vir para o seu lado e atravessa ali onde está marcado. Pois é, pense, ao invés de você pensar nessa brincadeira, pense num casal que está se separando de uma forma litigiosa, com muitos conflitos, com muitas brigas, e estão nesse cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Mas você sabe qual que é o problema desse cabo de guerra? É quando os filhos estão aí no meio dessa briga, no meio dessa confusão. Ou seja, os pais acabam colocando os filhos de um lado ou do outro do cabo de guerra, né? Nessa briga em que eles estão. O que acontece? Eles querem que a criança se posicione. Às vezes querem que a criança ou o adolescente se posicione a favor de um ou a favor do outro. Não conseguem entender, não conseguem perceber que a criança tem afeto pelos dois lados. Afinal, eles são seus pais, é seu pai e sua mãe, né? E aí eles começam com essa coisa de usar a criança para levar o recado, usar a criança para intermediar, né? Usa a criança para uma série, a criança ou o adolescente, para uma série de situações que a criança se vê perdida no meio aí dessa confusão toda. E às vezes ela não pode nem dizer. É tão difícil para eles poderem se entender, né? Afinal de contas, se a gente parar para pensar, o relacionamento tem todo um investimento, né? Tem as questões emocionais, as expectativas, as fantasias, e de repente tudo isso acaba em conflito, e às vezes acaba em violência, né? E quando acaba em violência, todo esse conflito é muito maior, é muito mais acirrado, envolvendo as crianças e envolvendo os filhos, né? Então, muitas vezes, coisas que poderiam ser decididas de uma forma muito simples, né? Acabam tomando um outro rumo, acabam se tornando motivo para guerra, para briga, né? Então, por exemplo, a criança, ela tá no final de semana na casa de um e ela gostaria de ficar um pouquinho mais, de estender, de ficar mais alguns dias, né? E aí, se ela for pedir para o outro que ela gostaria de ficar mais um pouco, o outro, né, já vai querer saber por que está sendo preterido, por que quer ficar com o outro. Não pode ser simplesmente porque o final de semana tá gostoso, porque tem brincadeiras, né? Porque tá se divertindo, porque tá legal, porque a pessoa que tá ali tá disponível para ficar mais um pouco. Então tudo acaba se tornando motivo para conflito. A pensão, por exemplo. A pensão é uma das coisas que mais aparece nesse conflito. Geralmente quem paga a pensão acusa o outro de não estar administrando bem, de estar gastando de forma inadequada, de estar usando em proveito próprio, de não estar atendendo os interesses da criança. Então, tudo isso acaba virando motivo. E aí acaba até envolvendo a família de um lado e do outro. Porque às vezes a família, lógico, vai se posicionar favorável a quem é da sua família, seja ao pai ou à mãe. E aí acaba que a criança também fica dividida e muitas vezes a criança fica até impedida de manter um bom convívio, um convívio saudável, um convívio, né, tranquilo com o outro lado da família. Então, se ele tá com a mãe e tem problemas com a família, né, a família paterna muitas vezes não aceita direito, né? Fala mal dessa mãe, faz críticas, ou então a família materna faz críticas a esse homem, fala mal da família dele, né?
Tudo isso atinge e muito as crianças. A gente precisa pensar que o maior prejuízo, os mais prejudicados nesse cabo de guerra, são os filhos. São eles que ficam aí sem poder falar, sem poder. E se por um acaso, no momento em que alguém coloca limites e que essa criança ou esse adolescente fica bravo e ele fala assim, eu quero ir para casa da minha mãe, ou eu quero ir para casa do meu pai. O pai ou a mãe se sente atingido por isso. Acha que, nossa, como assim? Eu faço tudo, né? Eu faço de tudo para te cuidar, eu me sacrifico. Mas não consegue perceber que a criança precisa ter um bom convívio dos dois lados, né? Precisa poder estar tanto com um quanto com o outro. Isso é saudável, isso é importante, isso faz bem emocionalmente, né? Outro dia eu escutei uma mulher falar assim, que a filha dela, de 21 anos, chegou para ela e falou assim, olha, eu não quero mais participar disso, eu não quero mais me envolver na briga entre vocês dois. Agora vocês imaginem, ela tem 21 anos, ela pode se posicionar e dizer, olha, eu não quero. Agora, você pense numa criança ou num adolescente que não consegue entender ainda que todo esse conflito não é responsabilidade dele, né? Que os pais são adultos e que eles, sim, é que devem decidir como será o final de semana, coisas simples, básicas do dia a dia, quem vai levar na escola, quem vai buscar, né? Com quem vai passar o Natal, o Ano Novo, o aniversário, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, sabe? Coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma tranquila, acabam pesando aí. Então, assim, cada coisa dessa, tá lá, uma mulher e um homem. Atrás disso, atrás de um tá a pensão, atrás do outro tá a guarda, atrás de um tá o direito de convívio, que na verdade ele deixa de ser direito de convívio, porque é o que essas crianças e adolescentes têm, e passa a ser direito de visita. É discutido o direito de visita e não o direito de permanecer convivendo tanto com um quanto com o outro. Então, é hora de pensar se realmente vale a pena tudo isso, né? É hora de ver que nós adultos precisamos ter atitudes mais maduras, né? E se estiver sendo difícil, claro, sim, busque ajuda, né? Busque um profissional que vai te ajudar a encontrar uma saída para tudo isso, né? Não fique puxando a corda de um lado para o outro e muito menos coloque os filhos para puxar a corda, uma hora de um lado, uma hora do outro, uma hora de um lado, uma hora do outro. Aí a criança leva recado, traz recado. Aí se ela conta o que acontece na casa de um, na casa do outro, nossa, aí que o caldeirão ferve de vez, né? Porque daí acha que está traindo a confiança, que está fazendo uma coisa que não devia. Gente, criança é criança, adolescente é adolescente. São os filhos, permitam que eles permaneçam nesse lugar de filhos. Eles podem ser ouvidos, sim, mas eles não têm por que fazer parte de uma guerra que não é deles, ok? Beijo grande no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo.